Paz do Senhor a todos. Aqui vos fala a Mediatrice, membro da UMIEPAB, e estamos aqui para mais uma temporada do nosso UMIEcast. Ficamos algum tempo parados, mas estamos de volta, agora alusivo ao 7º Congresso da UMIEPAB, que vai se realizar já agora, no mês de fevereiro, no dia 16. E o nosso congresso ele está centralizado no tema Jovens Guerreando a Causa de Cristo. E para hoje nós temos um convidado especial que vai estar aqui junto conosco a conversar sobre um tema pontual, sobre um tema atual. Estamos aqui com o nosso presbítero, Paulo Chipaco. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor jovens, paz do Senhor as pessoas que nos acompanham. Então, vou dar espaço agora ao nosso presbítero para ele se apresentar e falar um pouco sobre o que nós vamos tratar hoje. Muito boa tarde a todos e nós estamos gratos a Deus por este momento maravilhoso que o nosso Deus nos concede. E estamos aqui nesta temporada, não é? Em que nós estamos a trazer essas conversas alusivo ao nosso 7º Congresso, nossa juventude. Esse congresso tem o tema principal, Jovens Guerreando pela Causa de Cristo. Então estamos aqui para mais uma conversa, para nós vermos alguns elementos em que nós vamos estudar, vamos aprender, e te convido desde já que faça parte deste programa, e também a Mediatriz já te convidou para o nosso congresso. É isso mesmo. E para o nosso debate de hoje, para a nossa conversa de hoje, temos um tema super interessante, que é os desafios do jovem quando ele está a guerrear pela causa de Cristo. Nós sabemos que nós vivemos num contexto social em que muitos jovens, principalmente cristãos, têm desenvolvido ou têm enfrentado muitos desafios, seja na área acadêmica, seja na área profissional. Hoje em dia não tem sido fácil ser um jovem cristão. Então, por isso estamos aqui. Queremos escolher alguns conselhos, queremos escolher algumas dicas e também perceber um pouco como é que um jovem cristão tem que lidar com os desafios que ele enfrenta na área acadêmica, na área profissional. E começando agora já por um mito, posso assim dizer, que a sociedade criou, que diz que o jovem cristão, ele não tem por que trabalhar, ele não tem por que estudar, ele tem que dedicar-se completamente aos serviços do Senhor, tem que ficar todo dia na casa do Senhor, porque do resto Deus vai cuidar. O mesmo Deus que fez cair maná do céu vai cuidar desse jovem. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa ir para a escola. Então, presbítero Paulo, partindo deste pensamento que a nossa sociedade tem sobre o jovem cristão, qual é a percepção sobre isso? Será que mesmo que um jovem cristão não pode servir a Deus e trabalhar? É uma coisa difícil? Como é que isso funciona? Muito obrigado, Média. Aqui nós temos este mito, como falaste no princípio. Chamamos de mito porque não é verdade. Nós entendemos pelas escrituras que Deus sim deu maná aos filhos de Israel quando saíam da terra do Egito para a terra prometida de Canaã. Mas devemos que lembrar que no Egito eles não tinham maná. E quando chegaram também na terra de Canaã, também não tinha maná. Só tiveram maná quando estiveram no deserto durante os 40 anos. E por que tiveram maná no deserto? Tiveram maná no deserto porque Deus é Deus da providência. E Deus o providenciou seus filhos, que os tirou da terra da escravatura para a terra prometida. E durante os 40 anos que estiveram no deserto, não tinham como fazer uma chamba,
não tinha como trabalhar, não tinha como ir para a fábrica fazer roupa, não tinha como fazer as atividades agrícolas, industriais, essas coisas. E Deus não podia deixar seus filhos a morrer de fome, não podia deixar seus filhos andarem sem roupa. Por isso Deus providenciou maná, Deus providenciou a roupa. A Bíblia diz que durante os 40 anos, a roupa que eles usavam nunca se acabou e nunca envelhecia. Sim. Os mesmos sapatos que trouxeram do Egito entraram com eles na terra prometida. Mas o dia em que eles entraram na terra prometida, Josué nos diz que naquele dia que entraram na terra prometida, no livro de Josué, capítulo 5, versículo de número capítulo 5, versículo de número 10 a 12, mostra quando eles entram na terra prometida, veja o que aconteceu. Josué capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Versículo 12, veja o que acontece. E cessou o quê? Cessou maná no dia seguinte. Então, maná fez o quê? Cessou. Por que cessou? Já tinham agora provado os alimentos da terra. Já tinha entrado na terra e era tempo agora para eles fazer o quê? Capinar, lavrar. Então, é nesse contexto. Então, Deus providenciou esse milagre aos filhos de Israel porque eles realmente necessitavam desse milagre. Temos falado normalmente que existe um mal entendido, média, os demais que nos escutam, um mal entendido acerca da providência ou do milagre de Deus. As pessoas pensam que eu vou estar em casa sentado, com mãos cruzadas, à espera de que vou receber tudo das mãos de Deus. Porque estou a orar, estou a jejuar, estou a cantar, estou a louvar, então estou a pregar, então tudo de Deus vai cair do céu. Não. O milagre acontece quando Deus quer nos dar a sua providência e normalmente acontece no momento em que nós não temos condições físicas ou condições materiais para que nós possamos alcançar aquele objetivo ou aquele elemento. Daí então Deus intervém naquela situação para que no fim do dia nós não possamos dizer que foram as minhas próprias mãos que fizeram isso. Sim. Então Deus intervém quando nós estamos no ponto zero, que eu não tenho condições físicas, não tenho condições materiais para que isso possa acontecer. Daí então Deus intervém. O que aconteceu com os filhos de Israel na terra, quando saíram de Egito para a terra prometida. Eles não tinham condições físicas, não tinham condições materiais para poderem capinar, para poderem fazer roupa. Dali Deus disse: esses são os meus filhos, eu vou desprovidenciar. Dali veio o maná e comeram. Então, nesse contexto médio, os demais que nos escutam, nós não vamos aqui dizer que sou crente, então não preciso trabalhar. Não. Isso está fora do contexto bíblico. Por que dizemos que está fora do contexto bíblico? Porque a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos trabalhar. É verdade. E veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 3,
da segunda epístola, a segunda carta de Paulo à igreja que estava em Tessalônica, ela dá aqui uma lição muito dura à mediatriz. Veja a lição dura que Deus dá aos seus filhos. Capítulo 3, de 2 Tessalonicenses, versículo número 10. Diz o seguinte. Diz o seguinte, porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não faça o quê? Não coma também. Não faça o quê? Não coma Não come. também. É verdade. Não trabalha, não faz Não o quê? come. Não come. Quem não trabalha, por favor, não come, morre de fome. Versículo 11, ele dá esclarecimento disso. Por enquanto ouvimos que alguns entre vós andam o quê? Desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Que coisas vãs que o apóstolo Paulo refere aos crentes que estavam ali? Coisas vãs de dizer, eu sou crente, vou orar, vou jejuar, vou estar lá sentado, à espera que o maná vai cair, Deus vai providenciar. Não, não, não. Tem trabalho? Trabalha. Tempo de orar? Vai orar. Tá bem? Devemos ter um equilíbrio. É verdade. Devemos ter um equilíbrio naquilo que nós fizemos. Colocaste também outra questão ali, minha filha, que falaste acerca de estudantes, não é? Então Sim. vamos sentar sem estudar? Não vamos à escola? Não, não, não. Não. Nós, como crentes, dizemos que o cristão, aquele que é jovem, adolescente, tens que estudar. É verdade. Por que estudar? A Bíblia nos mostra que o nosso Deus, ele é um professor por excelente. É verdade. Ele sendo professor, precisa ter alunos. E quem é aluno? Somos nós. Veja Mateus, uma passagem bem conhecida. O que diz a palavra? Veja comigo, Mateus capítulo 11, versículo número... Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Temos aqui a orientação do mestre. Versículo número 29. Tomai sobre vós o meu jugo e fazer o quê? E aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, ele diz, aprendem de mim. Como nós vamos aprender? Vamos aprender porque ele é um professor. Ele ensina, ele é um professor por excelência. É Então, aprender de mim. Então, ele é um professor. É verdade. E vimos também este média, ele não somente ensinou no Novo Testamento, mas também média, podemos ver isso no Antigo Testamento. Que o nosso Deus, ele é professor por excelência. Todos aqueles que ele os chamou para o servir, não somente pegou e colocou-os ali a servir, não. Ele os chamou, os ensinou, os capacitou e tornaram-se o quê? Alunos. E depois foram ensinar os outros. Sim. Então, para poder ensinar os outros a própria palavra e mais outras áreas, precisava ser ensinado e se dedicar. Vamos ver alguns exemplos, não? Podemos? Podemos. Podemos. Claro. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos na Santa Bíblia. Vamos ver primeiro Isaías, o profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, não é? Sim. Isaías. Veja comigo no livro de Isaías, capítulo 50, no seu versículo 4. Veja o testemunho de Isaías consoante o seu professor. Quem era o professor de Isaías? Deus. Veja o que diz o professor de Isaías. Diz o seguinte, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então ele diz, Deus me deu uma língua erudita, para que eu possa saber falar a coisa certa, para poder ensinar os outros. É verdade. A questão é, será que Deus só veio e colocou aquela palavra na boca dele? Não. Foi assim? Não foi assim não. O que aconteceu? Continua lendo. Versículo no versículo 4. Lê a média. O
que é que diz? Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O que quer dizer, médias? Que Deus acordava o profeta Isaías pela manhã e ensinava a ele. Como é bom o sono pela manhã. É Logo às mesmo. 4. Deus acordava Logo o às profeta. 4. Deus dizia, Isaías, acorda. Está Mas na hora. Deus, ainda quero dormir mais um pouquinho. Acorda, vai É para a sala de verdade. aula. Está na hora de Está aprender. na hora, acorda. Então Isaías fazia o quê? Acordava. Acordava, sentava, pegava sua caneta, naquele tempo, era caneta não como nossas, Sim. pegava seu papel, que não é como nosso papel, pergaminho, não é? É. Pegava aquilo e ele aprendia com Com o Senhor. Deus, com o Senhor, e escrevia, escutava, lia a Torá, que é Sim. o livro do Antigo Testamento, as leis, e aprendia com Deus. Ele disse, com isso Deus deu-me com uma língua Erudita. erudita. Não somente Deus colocou aquela palavra na boca dele, não, mas foi Aprendendo. aprendendo. É Então, verdade. jovem, aprende. Porque Amém. temos um professor por Excelência. Outro exemplo? Podemos ver? Outro podemos, exemplo. vamos. Vamos. Outro exemplo. Eu podemos dizer, talvez somente é um exemplo isolado de Isaías. Talvez não é tanto assim. Mas vamos ver outro exemplo. Vai comigo de Esdras. Esdras. Quero que tu leias. Esdras, capítulo número 7 de Esdras. Esdras, capítulo 7. Leia versículo 10. Vamos ver esse homem. Vimos que Isaías estava sendo acordado por Deus. Então vamos ver o caso desse homem, Esdras. Esdras 7:10. Sim, leia. O que é que diz? Porque Esdras tinha preparado o seu coração. Esdras tinha feito o quê? Preparado o seu coração. Preparou o seu coração. para o quê? Para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Tinha preparado o seu coração. Então, ele disse, eu quero me preparar. Preparou-se para fazer o quê? Para buscar a lei A do buscar Senhor. a lei do Senhor, procurar, ler. Sim. E depois? E para cumprir e para ensinar. Para cumprir na vida dele e depois para ensinar. Então, ele não ensinava sem ler. É verdade. Ele não ensinava sem buscar. E Sim. para buscar devia ter tempo de ler, dedicar-se e fazer. É e verdade. ensinar os outros. Então, a Bíblia nos ensina que a própria Bíblia, ela nos mostra esse aspecto muito importante de sermos alunos e aprendermos com ele. Isso falamos agora, média, no aspecto espiritual, não é? Sim. No aspecto como crente. Mas também eu acho, podíamos também vermos no aspecto científico, né? Sim. Como que isso se aplica na ciência científica? É verdade. Quando falamos de estudar, ter um grau, a propósito, o nosso presbítero Paulo aqui, ele é professor, doutor em comunicação, tecnologia, além de ser também docente universitário e consultor. Então, é verdade. Crente também pode ser isso tudo. Com certeza. Está aqui um crente com essas É esses verdade. aspectos. Talvez podemos pensar que talvez o presbítero se formou, depois é que se converteu. Foi isso. Não. Qual é o testemunho do presbítero a propósito? Bem, eu aceitei a Cristo como meu Salvador quando eu tinha os meus 10 anos. Ainda adolescente, No jovem, primário. no primário. E comecei a frequentar a igreja pentecostal naquela época em Lixinga. Sim. E depois fui a Malawi, onde que fiquei mais tempo, né? E, então, na minha adolescência, eu já tinha Cristo como meu Salvador. Então, estive na escola primária, andando com o meu Novo Testamento na sala de aula e aprendendo, estudando. E fui à escola secundária, idem. Aprendendo com Deus, louvando a Deus, continuando como crente.
Fui à faculdade, fiz minha licenciatura, aprendendo com Deus, fiz meu mestrado, aprendendo com Deus, fiz meu doutoramento, aprendendo com Deus. Então, Deus é bom. É Deus verdade. é excelente. Então, esse aspecto nós queremos falar, a área científica, não é? Sim. E a Bíblia também nos mostra que ele não somente capacita os seus filhos na arena teológica como tal, Sim. mas também capacita seus filhos na arena científica, onde que aquele que adora a Deus deve também ter a capacidade da ciência, porque o nosso Deus é o Deus da ciência. Nosso Deus é o Deus da ciência. Quem fez o céu e a terra? É Foi Ele. Deus. Ele é o Deus de toda a ciência. Ele capacitou os homens na arena científica. E quer que nós, como crentes, precisamos também termos conhecimento científico. E veja comigo alguns exemplos bíblicos, não é? Eu gosto mais, quando falamos na arena científica, acadêmica, uma das personagens que mais me chama a atenção é Sim. Daniel. É verdade. Daniel. Daniel. Então, vamos lá ver Daniel, né? Vamos. Vamos ler Daniel. Vamos ver Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Temos aqui alguns elementos importantíssimos, não é? De Daniel. Leia comigo Daniel, primeiro capítulo de Daniel. Vamos ver um jovem, Daniel. E também vamos ver Daniel já na idade avançada, né? Capítulo 1 de Daniel. Lê ali média, versículo 1 ao versículo número 4. Daniel 1, 1 a 4. Sim. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Para um pouquinho ali, depois vamos dar continuidade, né? Amém. Veja só, o rei da Babilônia, ele disse, eu quero pessoas que me sirvam. Quero jovens que me sirvam. Que ficam comigo no palácio. Então, ele não queria qualquer tipo de jovem. No versículo 4, o que é que ele disse? Quais são as qualidades desses jovens? Que deviam ser levados dos filhos de Israel. Quais eram as qualidades? Versículo 4. Jovens. Em que não houvesse defeito algum. Primeiro, jovens sem defeito. Jovens com uma postura física boa. Faz ginástica, se prepara. Veja só, versículo 4, né? Continua. Primeiro sem defeito, depois... Formosos de aparência. Formosos de aparência. Quer dizer formoso de aparência? Aquele jovem que toma banho, cuida bem do seu cabelo, escova os dentes, procura uma roupa bonita. É verdade. Muitas vezes pensamos que o crente deve que andar de uma forma desgraçada, cabelo de qualquer maneira... calça de qualquer maneira, sapato de qualquer maneira. Não. O crente deve estar organizado. É verdade. Procura uma boa roupa. Não precisa ter uma roupa muito cara como tal, mas a roupa organizada. É verdade. Existe diferença entre a roupa cara e a roupa bem organizada. O que a Bíblia diz que precisamos ter uma roupa bem organizada, composta, de boa aparência. O que mais diz? Instruídos em toda a sabedoria. Instruídos em toda a sabedoria. Sabedoria. Onde deviam ser
jovens instruídos. Que sabem, toda sabedoria é o quê? Teologia? Não. Não. Devem ser instruídos na matemática, na filosofia, na química, na física, É anatomia. verdade. É instruídos em quê? Em Uau, bioquímica, bioquímica. ciências biomédicas. Então devem ser os jovens já bem instruídos em toda a ciência. É Onde seriam verdade. instruídos isso? Na escola. Na escola. Devem ser instruídos na escola. E daí verdade. então, onde encontramos, veja o versículo de número 5. Não, antes de ir para lá. Em toda a ciência, E sábios em ciência, entendidos no conhecimento. entendidos no No conhecimento. conhecimento, que tivessem um entendimento no É conhecimento. Então, e depois disso o quê? E que tivessem habilidade de viver no palácio do rei. Habilidades. Devem ter jovens com uma certa habilidade de poder viver no palácio. Então, esses jovens deviam ser jovens bem preparados, formosos, acadêmicos, organizados, com uma postura. É verdade. Então, isto nos mostra uma coisa muito interessante. Se nós fazemos uma analogia, não é? As pessoas pensam que no céu vai se entrar de qualquer maneira, não é? Deus também quer pessoas organizadas. É verdade. Porque no palácio do rei. rei. O céu é o palácio do rei. Então, por isso Deus quer pessoas organizadas, que tenham habilidade de viver no palácio do rei, de viver no céu. Então, jovem, se prepara, porque o céu não se entra de qualquer maneira. Né? Temos um hino que se diz que no céu não se vai de boleia. É né? verdade. Então, e onde encontrar esses jovens? Veja o versículo 6, mídia. Verso 6. Verso 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja só, jovens com entendimento. Inteligentes, sábios, jovens bem organizados, jovens que sabiam se vestir, jovens que tomavam banho, jovens que cuidavam bem do seu cabelo, não como os outros fazem, de qualquer maneira, corta ali. Não é isso, não. Cabelo bem organizado, a roupa bem composta, com todo respeito, com uma aparência física boa, que fazia boa ginástica. É verdade, é verdade. Esses jovens eu quero. Esses jovens eu quero. Então, esse aspecto nós encontramos agora, tirando o mito que falaste no princípio, né? Que existe esse mito dizendo que o jovem cristão não precisa estudar, não precisa se preparar, não precisa trabalhar, só fica à espera que tudo vai cair do céu. O mais importante é orar, o mais importante é ler a Bíblia. Não. Precisamos ser jovens organizados. É verdade, é verdade. Acabamos aqui de perceber que o nosso Deus, ele é digno de filhos inteligentes, filhos bem apresentados. Porque até a Bíblia diz que tudo que nós formos a fazer, temos que fazer para a honra e glória de Deus. E não tem como nós glorificarmos a Deus desorganizados, né? Mal apresentados. Então, jovem tem que se preparar, jovem tem que se organizar, jovem tem que procurar ter conhecimento de ciência mesmo, né? Nós jovens temos que procurar ter habilidades, ter um currículo ali bem preenchido, bem apresentado, né? Mas, apesar de todas essas coisas, presbítero Paulo, muitos jovens, né, que já estão se organizando, estão se preparando, alguns já estão nas universidades, outros já estão nos seus setores de trabalho. Lá mesmo, os jovens têm enfrentado desafios, né? Alguns dos desafios, né, que nós podemos encontrar, por exemplo, como estudantes. Lá na universidade, por exemplo, é normal nós, jovens cristãos, sermos discriminados porque somos cristãos. Você não vai para os sítios fulanos, você não anda. E meio que somos deixados de lado, né? Somos deixados de lado. Às vezes nós acabamos até nos sentindo mal. Não estou a exagerar.
isso que eu estou a fazer não está a me afastar dos meus amigos. Então, como é que nós vamos lidar com essa situação, né? Nesse todo o contexto? Porque nós somos jovens, queremos estar lá envolvidos, mas de uma forma parece que o fato de nós sermos cristãos nos isola. Então, como é que nós, como jovens, podemos lidar com esse tipo de situação? Bem, média e os demais nos escutam, nos acompanham, é o seguinte: nós temos um Deus que trata todas as assuntos de uma forma ordeira. O próprio Senhor Jesus Cristo, nas suas orações sacerdotais, lá no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele faz uma oração que nos deixa aqui, que nos dá um aspecto de como que a gente podemos nos comportar num aspecto como esse. Veja capítulo 17 de João, no seu versículo, versículo de número, versículo de número 14, 15. Estás ali? Pode ler? Sim. João 17, 14 e 15. Dai-lhes a tua palavra, e dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quem não é do mundo ali? Cristo e nós. E não. Então, Jesus está a dizer: esses que Deus, Pai, me deste, eu lhes dei a tua palavra. Dei a tua palavra, o mundo os odiou. odiou. Isto é a falar. Somos isolados. O mundo nos odeia. O mundo os odeia. Porque não são do mundo. O mundo os odeia porque não são do mundo. Então, se não somos do mundo, com certeza vamos sermos odiados. E diz ainda, assim como eu não sou do mundo. Versículo de número 15. Não peço que os tires do mundo. Ali tem uma coisa interessante. Jesus poderia dizer: Pai, essas pessoas não são do mundo. Então, quando eles me aceitam a mim como seu único Senhor Salvador, para o céu. Então, no mundo não haveria o quê? Crentes. No mundo estaria vazio sem cristão. Se alguém ficasse cansado com alguma coisa, Jesus ia ser como o seu Salvador. Logo, para o céu. Ia acontecer isso. Mas não é isso que Deus quer. O que é que Deus diz no versículo 15? Lê de novo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que os livres do mal. Não os tire do mundo, mas os livros do mal. Então, ali vem a sua resposta, mídia. Onde que, se nós estamos aqui no mundo, o mundo nos odeia. O mundo quer se afastar de nós. E Deus diz: eu não te tiro do mundo. Tu ficas ainda no mundo. E o que Deus vai fazer? Vai nos livrar do mal. Então, nós como jovens cristãos, não somente jovens, mas também aquele que é cristão, esse aspecto não se aplica somente aos jovens. Também temos mamães, papás, que se sentem isolados por serem cristãos. Que isso é muito bom. Por que eu digo é muito bom? Porque no livro de Mateus, veja comigo, Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e 14, nos mostra agora como que o nosso livramento virá. Como que o nosso livramento virá? Mateus 5, 13 e 14. Sim. Vós sois o sal da terra. Vós sois o quê? O sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Veja. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vou dar um exemplo ali mesmo. Estamos agora no tempo chuvoso, não é? Sim. E quando cai um pouco de chuva e acendemos nossa lâmpada lá fora, o que acontece?
temos Ela se muitos destaca. bichinhos, né? Sim. Bicho fica onde? Se acumula, Lá na luz. são atraídos com Com a luz. a luz. Não é isso que acontece? É verdade. São atraídos pela Pela luz. luz. Quando apaga aquela lâmpada, o que acontece? Os bichos todos desaparecem. Então, nós como crentes, o mundo se nos odeia, porém, quando nós termos a nossa lâmpada acesa, vai ver pessoa dizendo, aqui nesta área aqui, a pessoa que eu posso confiar é média. É verdade. Não é assim? É Mas tu não verdade. fazes parte daquele Daquele ambiente. ambiente. Mas tu ficas uma pessoa de mais confiança. confiança. Confia no fulano, porque ele não bebe, ele não fuma, não vai atrás de rapazes ou de homens. É uma menina, uma jovem, equilibrado. É Então verdade. tu ficas como quê? Distante. Aparentemente parece que estão a fugir, mas tu é uma luz. É uma luz. É uma luz. Então, pessoas, tu ficas aí com uma luz e atrais a muito. É verdade. Nos primeiros dias, isso vai ser complicado. Mas quando a luz já estar bem acesa, vais ver amigos, amigas, podem fazer tudo lá fora, mas no fim, administrar contigo. É verdade. O fulano fez assim, me ajuda, como que eu posso fazer? E tu vais ser como uma luz, apoiando aqueles, através da palavra, ensinando a palavra, e vão ver também como está a sua vida. É verdade. E tu vais sentir, afinal, não estou sozinho. Mas quando verdade. querem fazer aquelas coisas erradas, eles te isolam. Estás a ser livrado do mal. mal. A oração sacerdotal de De Jesus. Jesus Cristo. Não os tiro do mundo, mas livra-os do Do mal. mal. É assim que é, filha. É verdade, é verdade. Muitas das vezes pensamos que estou a ser isolada, estou a ser desprezada. Afinal, é Deus que está nos livrando. É verdade. Mas quando eles têm um pequeno problema aí, correm para nós. nós. Ajuda-me lá isto. Como posso fazer É aquilo? verdade. E tu aproveita aquele momento, trazendo a A palavra. É verdade. E mostrando a sua postura como cristão. crente, como É cristão. verdade, é verdade. Esse que é. Aquilo que alguns acabam chamando de fraqueza, afinal é a nossa maior força. Com É certeza. verdade. Pensa que é fraqueza, mas é a maior É a maior força. É a nossa força. É verdade. É isso mesmo. Então, nós aqui acabamos de perceber mais ou menos como é que nós, crentes, cristãos, temos que lidar com os desafios que nós encontramos, né? Seja na universidade, seja lá no trabalho, sempre que surgirem situações em que nos sintamos isolados, não sei o quê, desprezados pelos nossos colegas, temos que saber que tudo é pela causa de Cristo. É Deus nos livrando, é Deus nos destacando, porque somos os diferentes do grupo, né? Então, isso tem que ser uma alegria para nós. Sofrer por Cristo tem que ser uma alegria. E muito mais no contexto de sermos soldados que estão a pelejar pela causa de Cristo. É verdade. Agora, indo mais neste contexto, presbítero Paulo, assim, para os jovens, podemos dizer que existe uma causa de Cristo assim específica para a juventude, seja no contexto acadêmico, seja no contexto profissional. Qual é a causa de Cristo que o jovem peleja nesse contexto? Bem, o jovem cristão, quando falamos pelejando pela causa de Cristo, é o seguinte: nós somos peregrinos na terra. É verdade. Vou dar um exemplo. Saíste de casa, foste à paragem de Machibombo, ou Chapa, né? Sim. Paraste lá à espera de Machibombo, ou Chapa, transporte. Construíste a casa lá? Não. Estava aí parada à espera de Do Machibombo. Machibombo. Machibombo chegou. Se Machibombo atrasasse em 15, 20, 30 minutos, estarias ali à espera. do Machibombo. Até que o Machibombo Chegasse. chegasse. Apanharias para o seu destino. É. Então, é nesse contexto em que nós estamos aqui na Terra. E na Terra nós somos peregrinos. É E como verdade. peregrinos, nós estamos aqui, tudo que nós estamos a fazer,
estamos a fazer como se estivéssemos numa estação à espera do machibombo, ou à espera de comboio, ou à espera de transporte para o nosso destino. Mas verdade. enquanto estamos à espera, temos aqui atividades que nós fizemos. É verdade. Quais são essas atividades? Estudamos, oramos, buscamos a Deus, vamos ao serviço, vamos aonde? Então fizemos várias e várias tarefas. Mas com tudo isso nós não deixamos ao lado essas coisas. É verdade. E vou olhando para esse contexto, batalhando pela causa de Cristo. Como eu disse no princípio, falei isso que se Deus quisesse, o dia que nós aceitássemos a Jesus como Salvador, imediatamente iríamos para o céu. céu. Mas ele disse, não, estás na terra, continuas na Na terra até chegar à vez. O que Deus quer que nós façamos na terra? Deus nos deu missões, tarefas. É verdade. Em Mateus capítulo 28, temos uma tarefa dada para nós. Qual é a tarefa que nós temos? Mateus capítulo 28. Vê o que diz. Versículo 20. 28. 20. Não, começa pelo versículo número 18, melhor, não? 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa é a missão. É Ide. verdade. Então, nosso ide não é simplesmente nós irmos pregarmos na igreja, na rua. Não. Onde nós estamos, como lemos no livro de Mateus, capítulo 5, que nós somos o quê? Sal. Nós somos luz. Ali estamos guerreando pela causa de Cristo. Para que as outras pessoas vejam em nós Cristo. E que glorifiquem o nome de Deus. Voltando para o livro de Daniel, encontramos Daniel guerreando pela causa de Cristo. Volte para o capítulo 1 de Daniel. Vamos para Daniel. Um exemplo de como guerrear pela causa de Cristo, como jovens. Daniel capítulo 1. Versículo de número 7. Daniel 1, verso 7. Sim. Diz assim a palavra de Deus. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Para um pouquinho ali. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Manjar é a comida do rei. Continua. Nem com o vinho que ele bebia. Nem com o vinho que ele bebia. Continua lendo. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse guerreando pela causa de Cristo. O que aconteceu nesse contexto? Estava na escola do rei, não é? No palácio, nesse caso. Estavam lá estudando e naquele processo acadêmico, podemos dizer no lar, não, nesse caso, sim, o rei tinha preparado alimento para eles. Porque o rei queria que aqueles homens tivessem uma boa aparência, saudáveis. Então preparou melhor comida para aqueles. Sim. E qual era a comida? Era a comida que o próprio rei comia. Então era carne, era vinho, era o quê? Tanto era comida. Mas tinha uma coisa aqui, que essa carne era carne sacrificada aos ídolos. Então matava aquela carne, primeiro levava uma parte, dava sacrifício aos seus ídolos, e a outra parte dava aos... O rei comia junto com todo o seu elenco. Então, o vinho também era no mesmo contexto.
E nesse contexto, Daniel disse, eu não posso comer nada sacrificado aos ídolos. Por quê? Ele era crente. É verdade. Como crente, não posso comer o que foi sacrificado aos ídolos. É. Então, ali ele disse, eu aqui vou estar sim na escola do rei, mas a comida do rei eu não vou comer. O vinho do rei eu não vou Não vou beber. É A verdade. comida, a carne não vou comer. O vinho não vou beber. É Então, o chefe ficou tão, mas vou vos dar o quê? Eles dão-nos o quê? Veja o versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Veja só. É. Primeiro, versículo 9 diz que, ora, deu Deus o quê? A Daniel Graça e misericórdia. e misericórdia. Então, quando nós guerreamos pela causa de Cristo, Deus nos dá o quê? Graça Graça e misericórdia. e misericórdia. Nunca se esqueça disso. É verdade. Quando tu diz, eu agora estou determinado para defender a minha fé, o pecado está exposto. É. Porque nesse contexto, vou voltar como guerra para Cristo, não é? Sim. O rei tinha dado a eles tudo que eles podiam comer e beber. Vinho, bebida alcoólica, tudo está ali, comem, bebem. Mas ele disse, eu estou preparado para guerrear para a causa de Cristo. Logo, antes de dizer o que ia acontecer, no versículo de número 9, diz o seguinte, ora, Deus deu o quê? A Daniel o quê? Graça e E misericórdia. misericórdia. Então, quando nós dizemos, eu estou determinado a viver uma vida que agrada a Deus, para que o nome do Senhor não seja glorificado e exaltado, Deus nos dá o quê? Graça e misericórdia. Olhando para o nosso contexto hoje, né? Média, Sim. como guerrear para Cristo. Você é jovem, passar na escola secundária, passar na universidade, Sim. nossa nutricionista. Amém. Já viste nas escolas, nas universidades, nas secretárias ali, colocando aquelas caixas que ficam ali com preservativos. É Escreve o que verdade. faz o quê? Sirva-se. Sirva-te. Está a te dizer, leva aquilo, vá fazer sexo com quem tu quiseres. Desde que uses. Desde estás à que vontade. uses, estás ali à vontade, vai. É. Então vem ali agora a causa do João dizer que eu não. Amém. Eu não. Vai ver seus colegas, amigos, apegaram aquilo aí É e você verdade. disse, eu Não. não. Vou me conservar até o dia em que Cristo quer que eu case. Case. É verdade. E chamamos guerreando pela causa de De Cristo. Onde que o mundo oferece tudo, parece uma forma gratuita. É verdade. É o que aconteceu com Daniel aqui. Fora, está ali vinho, bebe. Há um momento que eles vêm para casa, estás com seus amigos, te convidaram-te para uma festa, aqui uma jantar, está aqui bebida. Está Fica à tudo vontade. pago. Fica à vontade. Está aqui vinho. Fica à vontade. Está de cerveja 12M. Fica à É. vontade. Bebe. E tu dizes, obrigado. Dá-me água para beber. É. Estás É a guerrear verdade. para Cristo. Cristo. E Deus te dá o quê? A Graça. graça. É Te dá verdade. a graça e misericórdia. misericórdia. O que aconteceu com Daniel, Shadrach, Abnego.
tiveram verdade. essa graça e misericórdia, porque eles estavam determinados a guerrear para a causa de Cristo, que é a A santidade. santidade. Sem a santidade, ninguém verá a A Deus. Deus. É verdade. Tenho falado muitas vezes, jovem média, que o nosso cristianismo ele é medido quando nós não estamos no meio dos nossos irmãos cristãos. É verdade. Ali então é onde tens que lidar para Cristo. Cristo. Lá não está o seu pastor, não está o seu presbítero, não está o seu diácono, não está o seu líder de grupo, É verdade. não está aquele seu irmão da congregação, aquela semana da congregação. Você está ali com aqueles que nem frequenta contigo a mesma igreja, Verdade. com várias crenças, alguns nem vão a nenhuma igreja. Então, nesse contexto, tu tens que mostrar agora que tu tens uma postura como crente. Crente. Ali então, onde que vemos jovens guerreando pela causa de Cristo. Cristo. Daniel aqui estava longe de Jerusalém. É verdade. Podia dizer, aqui não está o sacerdote, não está o profeta Jeremias, não está o profeta Isaías, estou aqui como jovem, então deixa-me gozar o vinho do rei, deixa-me me embriagar com o vinho do rei, vinho do rei. deixa-me comer essa comida manjares. sacrificada, os manjares do rei, deixa-me aproveitar o máximo. É verdade. E aí onde chamamos, eu preciso guerrear pela causa de De Cristo. Cristo. É Viu ali? verdade. É isso que é mídia. É verdade. Afinal de contas, o guerrear pela causa de Cristo não é só sobre evangelização, porque acho que muitas vezes nós pensamos que nossa missão aqui é só evangelizar, mas afinal também tem a ver com nos santificarmos a Deus, seja É isso. lá onde nós estivermos, seja no trabalho, na escola. Acabamos de aprender aqui que nós temos que aprender a ser diferentes, porque o ser diferente mostra que nós temos algo em nós, né? E é Cristo que faz essas coisas em nós. É Cristo que nos diferencia das outras pessoas. E eu acho que é dessa forma que os outros acabam também aprendendo de nós, porque o evangelizar não é só com palavras, né? A partir da nossa vida, da nossa maneira de viver, nós também evangelizamos, né? Estamos aqui quase na reta final do nosso Miecast e quero devolver a palavra ao nosso presbítero para deixar aqui as últimas considerações, conselhos. Estamos abertos, nós como jovens, a igreja no geral, né? Os conselhos, as últimas palavras sobre este tema tão interessante e atual que nós debatemos, conversamos no dia de hoje. É o seguinte, terminando, não é? Jovens guerreando pela causa de Cristo. Vivemos num mundo tecnológico, num mundo com muita informação, num mundo digital. Sim. E temos muita informação passando pelas mídias. É verdade. E muitas das vezes nos levamos com qualquer tipo de informação que lá vem. E qualquer tipo de evento que lá vem. E como jovens também, temos o caso de nós termos muito cuidado com as companhias. A influência das companhias. Digo claramente que como jovem, tu tens que se dedicar mais na influenciar aos outros e não os outros influenciar a você. Porque nós já lemos aqui na palavra que nós somos sal. Jesus disse, vós sois o sal, vós sois a luz. Então não se deixa que essa luz se apaga, esse sal deixa de salgar. Então a sua maior atividade, o seu maior desempenho é você influenciar. O crente foi chamado não para ser influenciado, o crente foi chamado para influenciar. Então, este é que é o maior desafio jovem. Em todo onde tu vais, aprende a influenciar e não ser influenciado. Esse que é o meu grande conselho para todos. Glória a Deus pela vida do nosso presbítero. Jovens, nós temos que influenciar e não ser influenciados. Essa é a nossa luta,
Essa é a nossa causa. Como eu já disse, estamos mesmo na reta final do nosso Miecast. Quero convidar a você que ainda não segue as nossas páginas no YouTube, Instagram, TikTok. O Miepab são as nossas páginas. Vai lá, segue. Tem muita informação no Facebook também. Tem muita informação que você, como jovem, pode vir lá aprender, né? Conosco, e também pode comentar, deixar sugestões também para o próximo tema que vocês, como jovens cristãos, gostariam de aprender, gostariam de ouvir. Nós estamos abertos, então sigam as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. E não se esqueçam do mais importante, o nosso 7º Congresso Jovens Guerreando pela Causa de Cristo. Já agora, no dia 16 de fevereiro. E só para terminar, presbítero Paulo, vamos pedir que faça uma oração de conclusão em gratidão a Deus por este tema, por este espaço, e também orar pelo nosso congresso, né? Orar pelo nosso congresso, porque esperamos em Cristo que vai ser um congresso maravilhoso. Amém. Se vocês tiverem tempo, venha, seja cristão, seja não cristão, venha adorar a Deus, venha aprender. Amém? Amém. Amém. Então, vamos agradecer nosso Deus, inclinamos a cabeça. Amém. Nosso Deus, Criador Glória do a céu e Deus. terra, gratos estamos a Ti por este momento maravilhoso, Deus. poderoso que nos concedeste, junto com os Seus filhos que nos acompanharam, que nos Senhor. acompanha, Senhor, nessa conversa. E pedimos, Senhor, que ajude a cada um a poder entender e caminhar segundo a sua santa Glória e a perfeita Deus. vontade. Também queremos te pedir em favor da programação que foi anunciada da juventude desse verdade, grande Senhor. congresso. E pedimos, Senhor, que traga seus filhos, toque os seus corações, Glória para a que Deus. venha e participe, Senhor, neste grande congresso, para a honra e verdade, glória ao Senhor. santo nome, Pai. Rei da glória, faz com que as almas se rendam a Ti, verdade, faz Pai. com que o Senhor venha manifestar a sua glória, a nome sua do Senhor presença, Jesus. salvando a alma para o seu reino, tocando, curando, Senhor, os corações quebrantados, ó Pai, acima de tudo, para que seu nome possa ser exaltado e glorificado em toda a programação. No nome verdade. santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.